Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Diniz. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Lentes Abertas, um espaço dedicado ao repórter cinematográfico brasileiro, aquele que passa uma vida inteira mostrando o mundo aos outros e que agora vem no nosso podcast para contar das suas experiências profissionais e, quem sabe, falar um pouco dos bastidores da notícia. E hoje no Lentes Abertas nós temos a presença de um colega do Nordeste do Brasil, Ricardo Ventura. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui com você. A gente vai ter um papo legal. Ricardo, me conta, não conta para mim, conta para os colegas, para as pessoas que estão vendo a gente, para os repórteres cinematográficos do Brasil, porque esse aqui é o espaço aonde o repórter cinematográfico vem contar as histórias reais. E aqui nesse espaço a memória é viva e as lentes não mentem. Esse é o espaço de quem passou a vida mostrando o mundo às outras pessoas. E agora abre o coração e vai contar tudo que viveu por trás das câmeras. Ricardo, me diz uma coisa, meu amigo. Como foi que tudo começou na sua vida profissional, na televisão, aí no Ceará? Meu sonho era ser cinegrafista. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser cinegrafista e eu tinha que correr atrás. Então, naquela época, eu morava em São Paulo, em 83, e lá eu fiquei sabendo que ia ser inaugurada a TV Manchete aqui em Fortaleza. Aí, então, quando foi em janeiro, eu vim embora para Fortaleza, e assim que eu cheguei, eu fui atrás na TV Manchete, ainda estava construindo o prédio ainda, estava em construção. Aí eu chegando lá, falei para a dona Celina, que era diretora na época de administração, pedi uma chance a ela, né, para entrar na TV, que eu achava muito na TV, de ser cinegrafista. Mas você não tem experiência de nada, você já trabalhou em televisão, rádio? Não, nunca trabalhei não, mas eu queria trabalhar. Pô, estou vendo aqui, seu currículo aqui, você tem o ensino médio completo, você tem condições de coisa melhor. Não, mas não sei, mas eu quero entrar na TV. Aí eu falei, então eu vou ver o que eu faço com você. Você está insistindo muito, eu vou vir aqui. Deixa o seu telefone aqui, o número que eu vou ligar para você. E assim eu deixei e fui para casa. Quando eu chego em casa, aí ligam para mim. Aí deixaram um recado com a vizinha, né? Que era o telefone da vizinha. Na época eu não tinha telefone, minha família era muito pobre, não tinha telefone. Aí a vizinha teve de dar o recado que ligaram da Manchete para mim. Na mesma hora eu voltei. Voltei, cheguei lá. Nós tínhamos que ir almoçar. Só vou umas 15 horas. Aí quando eu cheguei, ela me viu lá. Você tá fazendo o que aqui, rapaz? Não, porque eu recebi a ligação para mim. É só amanhã. Eu fui olhar aqui, tem vaga para bombeiro e para porteiro. Aí ela, opa, dona Celina, me coloca na portaria, vai ser o melhor local para mim. Por que você quer tanto na portaria? Porque na portaria eu vou conhecer as pessoas, vou saber quem é o chefe de cada setor, e fica mais fácil para mim de eu chegar junto da equipe de externa, porque eu quero ser repórter cinematográfico. Aí ela falou, tá bom, tô gostando muito, você tem atitude, você
persevera, você vai longe, você vai longe. Eu gosto de gente assim. Você vai me dar chance, vou. Você começa agora, segunda-feira. Opa, tá bom. Eu garanto a senhora que em 4 meses eu não estou mais na portaria. E assim eu fiz. Deixei a Mas portaria, saiu da aí portaria quatro todo meses? Eu vou anotar aqui, hein? 4 meses. Vou Pode anotar aqui. anotar, vai anotando. 4 meses. Aí, aí E fui me para diz uma portaria. coisa. 4 meses. Quem foi que você conheceu ali na portaria? Não é porque portaria não é um lugar que você pode perder a atenção. Quando você está trabalhando, você tem que estar concentrado, porque você precisa saber quem entra e quem sai do prédio da emissora, Hum, não é? E quem hum, são as pessoas, tá certo? hum. Quem que te chamava a atenção? Quem que você conhecia como repórter cinematográfico? Em 4 meses, você já se enturmou com alguém? Você teve a oportunidade de conversar com alguém da externa? Era um pessoal amigável? Como que foram esses 4 meses até você ter o primeiro contato com equipamento ou com alguma equipe de externa da TV? Como eu era da portaria, eu conhecia todos eles, né? Mas um cara que me deu a mão, que me ensinou, se chama Humberto Simão, repórter cinematográfico. Mas eu na portaria, o que é que eu fazia? Eu chegava, entrava às 6 da manhã, não chegava na TV às 5h30. Meia hora, eu soltava 100 metros de fio, enrolava e ligava a luz. Passava meia hora treinando, treinando. Aí mesmo os caras lá do outro setor, vê aquilo ali e ficavam curtindo comigo, né? Vai laçar boi, vai laçar boi. Eu vou laçar boi. Mais tarde vocês vão ver quem era laçar boi. E assim eu fiz. Por que que eu fazia aquilo? Porque eu estava aprendendo, sem ninguém ver, sem ninguém saber. E no dia que precisasse de iluminador, porque naquela época eram três: cinegrafista, iluminador e o operador de áudio e vídeo. E assim eu fiz. Soltava fio e rolava, e soltava, ligava a luz, tá? Aí no dia que precisou de iluminador, eu estava pronto. Aí eu fui pedir a chance um Humberto Simão, meu amigo. Humberto, cara, se precisa de um iluminador aí, eu tô aqui e tal. Rapaz, tu sabe, não tu quer trabalhar assim, eu trabalho, mas eu trabalho aqui todo dia de manhã. Aí eu fui dizer pra ele que eu treinava todo dia. Aí assim, ele não era o chefe era o Fred Marques, né? O Fred tinha entrado de férias, o Humberto assumiu. Aí surgiu uma vaga, ó, aí o Humberto me colocou. Aí eu fiquei sendo iluminador. Aí eu, pá, iluminador. Mas deixa eu te Aí ano perguntar uma passado, coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você observava os iluminadores trabalhando? Como foi que você se orientou até mesmo para, como você disse, né, puxar os fios, né, as extensões gigantes e pesadas naquela época? Eu também fui uhum. auxiliar. E em quem que você se inspirou nesse momento? Você via o pessoal chegando e sabia que esse era o que eles faziam antes de sair para a externa? Isso. Tinha a equipe dos três, né? Iluminador. Eu foquei no iluminador primeiro, para me aprender. Eu queria aprender de um, né? Passando de um, depois passar para o outro, e assim. Então, eu cheguei junto do iluminador que tinha lá, perguntava para ele como é que era, como é que funcionava, quem fazia assim, como é que fazia isso. Aí ele disse, ó, tu solta fio, vai e liga a luz, deixa sempre em cima da cabeça do cinegrafista, que tu vai se dar de bem. Aonde ele for, tu botar em cima, tu é alto, a sombra vai baixar e não vai ter sombra. E assim eu fui fazendo, e comecei a fazer e tal, tal, e né, tá dando certo. Aí assim eu continuei, né? Aí eu fiz um curso de iluminação com um diretor de fotografia aqui, e assim eu fui pra frente, fui pra frente. Aí deu 3, acho que foi 5 meses. 5 meses, foi 5 meses, tive uma vaga para operador de áudio, de vídeo e áudio, né? Aí quando eu já estava sendo iluminador, eu já estava aprendendo
mexer no gravador, vídeo de áudio. E assim eu aprendi também, sozinho, na marca. Que Aí quando gravador surgiu a é vaga, esse? Que gravador é era o esse? BVU. Era um BVU. Se liga aquele grandão? O Matic. Uma TIC, isso. Aí a gente trabalhava com a Sony 3CD. E a Betacam, depois veio a Betacam, né? Mais na frente. Aí, e eu trabalhava também com a Ikegami 630 e é a cinza lá, que eu não lembro qual a referência dela. Aí eu fiquei assim, operando. Aí o chefe chegou e disse assim, não tá mexendo aí? Não, eu tô aprendendo aqui. Quando surgiu a vaga para operador de áudio, eu tô aqui. Aí, pá, surgiu uma vaga. Eu passei para operador de áudio, vídeo e áudio, né? Aí pronto. Aí agora qual era a minha função era pegar na câmera. Aí eu pegava na câmera escondido. Eu via como é que os meninos trabalhavam, né? Tinham dois cinegrafistas, que eram o Humberto e o Fred, e eu via como é que eles trabalhavam. Aí eu querendo aprender, aí eu falei com o Humberto. O Humberto era o mais sensível, né? Era o que dava mais chance para mim, era ele, me dizia, me ensinava e tudo. Aí eu pedi para ele no carnaval, para sair com ele, como é que trabalhava no carnaval. Aí eu saí para trabalhar os 3 dias do carnaval, sem ganhar nada, por minha conta. Aí passou para mim aprender. Aí fui lá e eu vi como é que era o trabalho de cinegrafista, né? E pá, e tá. Aí tudo bem. Aí comecei a pegar a câmera escondido, né? De todo mundo. Ninguém sabia que eu pegava na câmera. Aí quando foi um dia eu fui trabalhar. Isso eu trabalhava de manhã, certo? Até às 14 horas, de 8 às 14. Aí, aí quando o meu chefe disse assim, Ricardo, tu vai pra tarde, trabalhar com o Humberto. Opa, era tudo de boa, era tudo que eu queria. Porque o Humberto é que dava mais chance pra mim, né? Aí fui trabalhar de tarde com o Humberto. Aí eu trabalhava com o Humberto, pegava na câmera e tal, o Humberto me ensinava e tal. Aí o Humberto falou assim, cara, tu já tá pegando na câmera, tu sabe filmar. O Humberto, porque eu tava de manhã, né, eu pegava a câmera escondida do Fred, aí ficava fazendo as imagens e tal, enquadramento e tudo mais. Então, pô, caramba, mano, tudo bem. Aí quando foi um certo dia, o Humberto me deu a câmera. Olha, faz essa matéria aí. Cara, tu é louco, vai, passa aí, eu já vi que tu sabe fazer as imagens, eu tava olhando. Aí foi a primeira matéria, eu fiz com ele. Aí ele pegou, pô, já tá, já, o trabalho que tiver, tu já é tua, cara. Tá, sabe mesmo, tá aí, E cara. Cara, tu tá que de bem. matéria foi essa? Era uma matéria de comunidade, né? Era numa, era no bairro, fazer mais da comunidade lá, a carência daqui, né? Fazer mais das ruas, imagens de povo, coisa toda. Aí era um bairro chamado Messejana aqui. Aí a gente foi fazer lá essa matéria. Aí passou, né? Eu lá, aprendi e fiquei lá, esperando a chance que é. Isso tudo em 84, certo? Aí, final do ano, estava chegando no final do ano, em outubro, acho que é outubro. Aqui tem uma festa em Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, não sei se você já viu falar, se você já fez cobertura dela, que tem uma festa todo ano, tem a festa do Padre Cícero, certo? Que vem pessoas de todo o Nordeste para cá, aí tem aquela maior festa. Então, naquele dia, tinha uma equipe da Manchete que ia fazer matéria lá. E tinha um avião que ia partir e ia levar a equipe de imprensa para lá, para Juazeiro. Ia sair 16 horas. E o pessoal lá preocupado que não tinha ninguém para ir, que não tinha ninguém para ir. O Fred não podia, que ele trabalhava em outro local. Não podia faltar lá para vir para cá. Humberto trabalhava já na Manchete, que podia faltar para viajar. Aí eu falei assim pro Humberto, cara, se me der verba aí, eu faço esse trabalho aí. Aí tu faz, cara, faço. Como é que vai fazer? Ó, eu vou, chamo 2 caras lá, os caras tudo louco pela manchete aqui, mas aí eu mando, boto o gravador no pescoço de um, chamo o outro, digo pra ele como é que tem que eliminar pra mim e faço a matéria. Cara, então vai lá, vamos falar com a repórter, chamou a repórter, olha, Bia, tá acontecendo isso, e o Ricardo que vai fazer. Aí, não, tranquilo, vamos lá. Aí nós fomos, só eu e a Bia, que era a repórter. Aí fiz a matéria todinha, chamei os pivetes lá para segurar e tal. Ó, quando terminou, eu te dou uma grana. Aí os caras ajudaram, a matéria ficou show. Aí quando terminou, a repórter disse assim, Ricardo, vou pro hotel agora e eu vou mandar a matéria direto pro Rio. Aí a gente vai deixar para ir amanhã, não vamos com o pessoal
do avião, não. Eles já vão hoje, não dá pra gente ir hoje, não. Foi lá numa TV lá em Juazeiro do Norte, TV, esqueci agora o nome da TV. Aí mandou o pessoal da manchete. Rapaz, essa matéria rendeu, ó, cara. Os caras mandaram um e-mail, naquela época era memorando, né? Aí mandaram elogiando a matéria, que as imagens estavam belíssimas, o texto estava excelente. E tá a coisa mais linda do mundo. Rapaz, foi a maior festa que fizeram, porque a manchete, primeira vez que recebia uma nota do Rio de Janeiro, elogiando a equipe, né? E a gente ficou muito orgulhoso por isso, entendeu? Aí a pessoa pensou que era a equipe completa. Quando nós chegamos, aí tinha uma festa pra gente ir lá com bolo, refrigerante, esperando a equipe. Aí quando nós entramos no jornalismo, eu e a repórter. Aí cadê a equipe? Aí tá aqui a equipe. Como assim a equipe? São três. Não, que fez só foi eu e o Ricardo. Cara, olha ali que tá no quadro. Tava era no quadro, ó, o papel lá, né? Que eles mandaram lá, escrito lá, um monte de coisas. Estão dando os parabéns. Aí ia passando o diretor de jornal, diretor técnico, né? O senhor Cabral. Aí o senhor Cabral, quando viu aquilo ali, que alvoroço todo, perguntou o Humberto. O que foi isso aí, Humberto? Aí, com a matéria que os meninos fizeram aí, o Rio de Janeiro mandou um memorando aí, elogiando as imagens, dando os parabéns, nota 1000 e tal, aquele negócio todo. Tá uma festa disso aí. A matéria foi pro ar, foi audiência total aí. Foi mesmo, mas quem foi o maior cinegrafista? Foi o Ricardo Ventura. Ui, e desde quando o Ricardo é cinegrafista? Rapaz, o Cabral, o homem sabia, todo dia treinava que a gente não sabia. Foi Era, surpresa pra gente. era segredo, era Aí ele, segredo. Era segredo. rapaz, porque eu não sabia disso? Pois é. Mas acontece que o Fred não quer deixar o cara ser cinegrafista. Sempre tem um para atrapalhar, né? E o meu chefe, na época, falou que eu não estava pronto não e tal. Aí surgiu uma vaga e botou Oliveira. O Oliveira que tu falaste, entendeu? O AJ Oliveira. Aí botou o Oliveira para ser cinegrafista e não me colocou. Aí tudo Acontece, bem, acontece. acontece. Deixa na mão de Deus, quando chegar a minha vez, não vou para de ninguém. Eu vou conseguir de livre e espontânea vontade. Aí surgiu agora, né? Seu Cabral fosse assim, olha, a partir de hoje, a primeira vaga que tiver como cinegrafista vai ser do Ricardo. E assim foi feito. Ó, cara, ganhei a posição. Quando foi em 85, eu comecei como cinegrafista. Aí você, em um ano, você fez toda essa ascensão aí da portaria até sua, sua promoção para repórter cinematográfico. Parabéns por isso, E, não é? Mas me falou uma e, coisa. Quando você falou do seu professor, né? Você continuou se aperfeiçoando com ele, porque foi ele que te deu a primeira chance, né? A primeira sim, chance lá na bom, matéria de comunidade, que quase todo sim. mundo começa assim, quase todos os auxiliares começam em matérias Teve, mais calmas, até porque precisa aprimorar, né? Se precisar corrigir alguma é, coisa, o professor está ali isso, perto. Como isso, foi isso, assim? Porque parece que em 85, né? Em 85, as coisas começaram a acontecer uma avalanche de coisas é, aí em Fortaleza, no Ceará, não é? E você parece que andou próximo aí de uns aviões que caíram, não sei o quê. Eu fiz uma pesquisa aqui, né? Não sei se dá para confirmar isso. isso. Teve o avião da FAB e naquela época ele é da Caponga, é uma praia que tem aqui em Cascavel, município do Ceará. Acho que dá uns 54 quilômetros. Dá uns 54 quilômetros para Caponga. Só que a aeronáutica proibiu, não queria que fosse nem por terra nem por mar. Aí nós queríamos filmar aquele avião lá, que tinha caído lá e tal, os pilotos estavam lá.
Aí a Manchete teve a ideia de alugar um barco de lagosta, que fica ancorado no porto, né? Daqui de Fortaleza. Aí nós saímos 5h30 da manhã nesse barco. O barco faz assim o motor do barco. Tec, 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 era desse jeito. Aí fomos embora. A gente foi para um local que não passava embarcação nenhuma, entendeu? Que era justamente com medo de a marinha vir e pegar a gente. Aí lá pelas tantas o barco quebrou. Putz, pensa, quase que eu morria naquele dia. Aí o barco quebrou, o barco ficou para lá e para cá, naquela onda, né? Ia para lá e voltava. E eu morrendo já de provocar, tonto, tonto, provocando, e o cara já, pô, vou morrer, cara, vou morrer. Tem calma aí, toma água do mar, que o pessoal disse que é melhor. Toma água daí, eu tomava água do cara é pior. Aí, o nosso iluminador, ele não sabia nem fazer o nome dele direito, mas o cara era desenrolado na parte elétrica, mecânica e tudo. Ele desceu nesse barco, foi lá para dentro do motor, lá embaixo, começou a mexer nesse motor. Cara, quando foi umas 9 horas da noite, ele conseguiu botar esse motor para funcionar. Acredito. A nossa salvação foi essa, porque não passava barco não onde a gente estava. E o rádio do barco estava quebrado, não tinha comunicação com ninguém. E o celular naquela época não pegava. Aí tá, aí pegou, viu? Aí só sei que eu tava lá morrendo. Aí tava tanto medo de morrer mesmo, de tanto não alcançar mais nada, nada, nada. Aí nós voltamos, quando chegamos na praia, que o barco por lá, eles ligaram para a TV. Aí vieram, aí já veio uma ambulância junto para me levar para o hospital. Situação, hein? Só que eu papocava. Acabou que a gente nem fez mais do avião nem nada. Eu tô no meio do caminho. Eu conheci o Ricardo Ventura há 40 anos, quando nos encontramos numa equipe de reportagem de TV da extinta Rede Manchete em Fortaleza, eu na condição de repórter e ele iluminador. Depois ele passou a ser o operador de VTR, né? Na época, as câmeras ainda tinham aquela maleta super pesada e ele então foi operador e em seguida ele passou a operar câmeras e daí deslanchou e fez uma brilhante carreira que ainda continua de cinegrafista, sobretudo de cinegrafista, de repórter cinematográfico. Bom, o Ricardo Ventura, eu gosto muito de pensar que ele deveria se chamar Ricardo Aventura, e eu explico. Ele era aquele cara que vencia barreiras, que enfrentava, que fazia a reportagem com ousadia e com um extremo senso de responsabilidade. Se tivesse uma intempérie qualquer de clima, por exemplo, não tinha tempo ruim, desculpe aí o trocadilho. E ele enfrentava aquele burocrata que impedia o acesso à informação, o acesso a um entrevistado, ou mesmo alguma reação do público ali contrária à reportagem, sempre com muita valentia, digamos assim. E dava tudo certo no final. E foi assim que nós fizemos dezenas, centenas, não sei calcular, de reportagens. Essas reportagens elas eram produzidas no Ceará e eram depois veiculadas no nível nacional, em cadeia nacional, pela Rede Manchete. Aí entram secas, enchentes, assaltos a banco, sequestros e outras matérias também de economia, de comportamento, de turismo. Também tivemos momentos mais amenos, viajando e mostrando lugares ainda desconhecidos. Então, esse é o Ricardo que tem uma posição já marcada na história do telejornalismo do Ceará e acredito também que do Brasil. Em algum momento, fora o barco, com a câmera na mão, em ação, você você teve medo de perder sua vida? Então, várias vezes. Mas eu vou contar aqui duas que eu lembro. Uma, 3 horas da manhã, eu fazendo o programa Barra Pesada, que era um programa policial, que tem aqui na TV do SBT, né? E naquela época a gente
Já vinha para a TV, 3 horas da manhã, da madrugada. Aí quando nós estávamos passando por um bairro chamado Vajota, aí nós escutamos vários alarmes de carro. Um monte de alarme. Aí eu falo assim pro repórter, Ulisses Salgado, o nome do repórter. Ulisses, cara, estão roubando um monte de carro aí, viu? Esses alarmes tudo aí. Deve ser num desses 3 condomínios aqui, viu? A gente estava no meio dos 3, né? Parado no meio da rua, para saber, para ouvir direito onde era aquele barulho todo. Aí eu tô com a câmera ligada aqui dentro do carro. Aí quando sair 2 caras abrindo o portão, né? E isso a câmera ligada, né? Gravando tudo. Aí os caras saem de dentro do portão quando vê a gente. O cara mete bala no carro. Mete bala na gente, ó, cara. Aí o repórter, tá abaixando, todo mundo tá abaixando dentro do carro. E os caras saem na bicicleta. Só que no outro dia deu uma confusão por causa disso. Aí o diretor de jornalismo foi ver as imagens lá e viu lá. Os caras meteram bala na gente lá. E, e a gente foi atrás dos caras lá que atiraram. Aí foi se por as equipes. Mandou voltar pro jornalismo. O repórter passou para trabalhar de manhã e o motorista foi para tarde. Separou a equipe todo dia. E a outra foi dentro do avião. Dentro do avião nós fomos fazer uma filmagem. Naquela época estava chovendo muito, inverno pesadão mesmo, os rios tudo cheio. Aí lá no Rio Acaraú, é um rio que tem aqui no Ceará, Rio Acaraú, um dos maiores que tem. Aí de repente a gente lá em cima no avião, o avião também da FUSEMI. Era aqueles aviões velhos pra caramba. Aí nós estávamos lá, 3 equipes. Era a nossa equipe e, da Verdes Mares e da cidade. Aí de repente o avião dá um problema no avião, o avião vai cair, dá um bico. E a gente lá dentro. E eu tava gravando tudo isso aí pela janela do avião, né? O rio. Aí começou, chororou, e o avião caindo e eu gravando a cabine, onde eu estava gravando a cabine do piloto, que era aberta, né? Dá pra gente ver como é que o piloto estava reagindo. E eu gravando, e os caras lá gritando, todo mundo, e eu na maior ofensa do mundo. Aí, porra, cara, como tá filmando desse jeito? A gente morrendo e tu filmando e tal. Aí, de repente, o avião, o piloto consegue, aí o avião vai sobe de novo. É que eu não lembro qual é a palavra, é, ele arremete, não sei se arremete, né? E eu conseguiu subir de novo o avião. Aí, primeiro local seco que o avião parou. Aí deixou todo mundo chorando, a repórter não voltou mais nem a pau. Na época era Cecília Brandt, a repórter de Minas Gerais. Mas às vezes, Ricardo, existem situações que que elas fogem do controle, mas como você falou, você acho que teve ali um isolamento entre a vida e a morte, porque você estava com a câmera. Talvez se você tivesse sem a câmera, você tivesse se desesperado. Sim, com Mas, certeza. mas como repórter cinematográfico, muitas vezes a gente nem pensa nessa possibilidade. Aconteceu um É, caso lá em Natal e um caso com refém na penitenciária. E tá aí no YouTube. E nossa equipe, eu e o meu repórter, eram 2 equipes. Uma que teve que entrar para poder ajudar a acalmar os presos, porque eles exigiram a imprensa. Também eu estava trabalhando pelo SBT. E por ter entrado, por ter sido a primeira equipe a entrar, nós ficamos até o final. E esse final foi o negociador, ele foi até os bandidos, nós estávamos na retaguarda, nós estávamos filmando tudo lado a lado com ele.
E aí ele disse o seguinte: eu faço um acordo com vocês. Todos os bandidos estavam armados, né? Ele disse: eu faço um acordo com vocês. Eu vou entrar aí e vocês me dão as armas. E a imprensa vai comigo. Então, assim, eu não pensei, eu relutei um pouco para entrar, mas não tinha o que fazer, né? E só depois de uma semana que eu fui ver o VT no ar mais uma vez, porque passou vários dias e depois teve um especial no final de semana, um comentarista de segurança pública. E foi aí que eu fui lembrar que a minha vida ficou por um fio, né? Então, para a gente, para os repórteres cinematográficos que passam por esse tipo de situação, para você que é estudante de jornalismo, você tem que lembrar que o jornalismo ele é uma coisa, é infeccioso. Uma vez que você é picado pelo mosquito do jornalismo e você se torna um jornalista, você esquece de qualquer coisa, até mesmo da sua própria vida, para Mas, ó, para virar testemunha da história, né? É isso que a gente é, né, Ricardo? A gente é testemunha da é, história. Mas falando em rebelião, não é? É, Fortaleza não parece que nunca teve esse tipo de problema, não é verdade? teve, sim. Teve duas. A primeira rebelião que teve foi no presídio Olavo Oliveira, aqui na cidade, né, num bairro aqui chamado Itaperi. E foi em 85. No 85 eu estava saindo, era de manhã, foi. Estava chegando na TV quando disseram que estava tendo uma rebelião lá no Olavo Oliveira. Foi a primeira, né? Aí quem ia era o Fred Marques, que era meu chefe na época. Aí ele foi e disse assim, cara, tá tendo rebelião ali, vamos lá fazer e tal, tem que ir agora, sei o que e tal. Aí ele disse assim, tu vai lá, porque eu vou a gente vai precisar de dois lá. Aí eu falei, tudo bem, aí fui junto com ele, fazer lá. Aí quando chegamos lá, ficamos lá de fora, não entramos, porque o negócio já tava quente mesmo. Aí ficamos lá do lado de fora, aí de repente o 9, 9 a 11 detentos, e eu saí numa caravana. Uma caravana levando o coronel, que era o diretor do presídio, de refém, né? Eles conseguiram sair Tá? lá de dentro com o refém? Lá, isso, com o coronel, que era o diretor do presídio. Aí eles botaram o coronel na ambulância, entendeu? E foram. Como o carro tinha que subir uma rampa assim, para chegar no asfalto, tinha que subir uma rampazinha. Mas o carro ia muito pesado, cara. E uns 11 pessoas dentro do carro. Quando o carro subiu, as portas da ambulância se abriram, porque eles estavam segurando, né, para não dar para fechar. Aí abriu. Quando abriu a marca, que era onde o coronel estava deitado, a rodinha, né, aquelas rodinhas roda de patinete, aí ela saiu, vum, saiu da caravana e puf, na calçada e saiu, ó, rodando, né? E aí? Rapaz, aí a polícia meteu bala na caravana, mas saiu todo mundo dentro desse carro correndo e a polícia metendo bala, morreu tudo e eles mataram todos os detentos que tentaram fugir naquele dia. Porque em frente ao presídio tinha casas, certas, residenciais, muro baixo, né? Aí eles pulavam o muro e corria para subir para o outro lado, o pessoal vinha e bum, de escopeta. Então um buraquinho nas costas e do outro lado tá aquele rombão. E assim mataram todos eles. Foi a primeira. Mas a pior mesmo que teve todas foi a do Aloysio Lochaine, que foi a serviço de Fortaleza. E ele, todo ano ele fazia essa visita no presídio. Foi no dia 15 de março de 94. 15 de março de 94. Aí o Dom Aloysio foi lá, né?
Aí tava lá todo mundo perto dele lá, ele fazendo lá. Ele sempre ia lá para lavar os pés dos presidiários, entendeu? Ia lavar os pés dos presidiários. Aí naquele dia tava lá. Aí quando os caras disseram assim, corre todo mundo que vai ter tiroteio. Mas quando falou isso, todo mundo correu. Aí o AJ Oliveira ficou escondido atrás da coluna, e não tinha onde ninguém se esconder mais. Eu corri, a repórter do Oliveira correu junto comigo, o assistente dele, e nós corremos também juntos, porque não tinha onde se esconder na sala. E a gente desesperado, os caras chegaram metendo bala com soco, que nem sabia os caras, tava louco naquele dia os caras, presidiários. Aí o Mainha, que era um dos piores traficantes que tinha aqui, já tinha matado 70 pessoas, segundo a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará falou na época, né? E ele estava no portão, na porta dele, só olhando, né? A confusão toda. E lá vinha correndo, correndo. Aí ele foi, entra aqui, entra aqui. Aí ninguém não quis saber de nada, que era Mainha. Nós entramos dentro da sala do Mainha. Aí ele falou, não, aqui pode ficar tranquilo, eles não entram aqui não. Eles respeitam aqui. Pode ficar aí tranquilo. Aí nós ficamos lá, escapamos naquele dia dentro da sala do Maí. Aí depois a gente agradeceu a ele, né, pelo que ele fez, né, pra gente, porque ele foi por aquele dia, viu? Os caras botaram a faca no pescoço do Luiz para levar ele, e os caras estavam naquele dia, eles estavam mesmo dispostos a matar. E eles É, me matar mesmo, não queria nem saber. Aí eles se mandaram. vou Levaram o fazer, Luiz. vou fazer minha parte, vou tentar achar aqui essas imagens, não é? Eu acho que essas imagens, as imagens de toda essa correria é do J. Oliveira, é isso mesmo? A J. Oliveira. Ele pegou, foi um que ele pegou, foi ele, o Dom Luiz, né? Na hora que o cara tava com a faca enfiada no pescoço dele, Dom Luiz, e ele tava gravando lá. Ele gravou tudo isso aí, nas imagens dele. Uhum. Mas nem só de tragédia vive o jornalismo, né? Me conta uma coisa Com boa que certeza. você viveu, me conta um lugar que a profissão te levou, um lugar que a sua profissão de repórter cinematográfico te levou e que você jamais imaginaria estar, mas estava lá por conta da sua profissão. Já foi assim, um dia muito feliz naquele. Foi em 94, se eu não me engano. E chegou uma equipe do Rio de Janeiro, com dois rapazes, né? Aí o diretor de jardim chegou pra gente e disse, olha, o fulano e tal, aí vai ser com vocês aí, pra olhar as imagens de vocês, como é que é o trabalho de vocês aí. Tá bom. Aí saíram com a gente naquela época, né? Das equipes. Aí no final, aí quando foi um dia lá, o superintendente mandou me chamar. Eu cheguei lá, aí ele falou assim, pai, Ricardo, tem uma notícia pra você. Eu falei, opa, o que é, Guto? Augusto Benevides, o nome dele, o superintendente da TV Manchete na época. Aí, olha, esses rapazes aqui da Manchete do Rio, eu estava aqui fazendo uma avaliação do trabalho de vocês. Ele vai ter uma viagem para a Europa e você foi escolhido para ir. Aí eu, caramba, mas eu não tenho experiência de viajar não. Tem um Fred Alberto aí não, mas você foi escolhido. Aí eu, puxa vida, mas nunca viajei nem para fora do Ceará, mas não tem nada não. Foi o que eu mais ganhei grana foi em dólar, né? Aí eu fiz a viagem para Fortaleza, Viena, na Áustria, junto com o jornalista Macário Batista, que na época era o diretor de jornalismo daqui, e nós fomos para lá, para Viena, na Áustria. E lá nós ficamos por um bom período, fizemos várias matérias, e matéria de turismo, matéria de esporte, de tudo. Tinha manchete esportiva na época,
era um dos programas mais audiência que tinha aqui, né? Que era Manchete Esportiva. E naquela época nós fomos fazer o Campeonato Mundial de Esqui, né? Que era a final. Eu fui fazer isso aí, esse campeonato aí. Pela primeira vez, nunca tinha pisado num gelo. Aí nós fizemos. Fui também na cidade da Alemanha, onde é feito o cristal mais. O melhor cristal, né? Onde é feito é nessa cidade. Já faz tanto tempo que eu não lembro o nome da cidade. E E, tudo isso aconteceu na, na sua carreira ainda na Manchete, né? ainda é Você Manchete. sai da Tudo, portaria e em menos de 2, 3 anos você está na Áustria como repórter na cinematográfico e chegou a ir até isso, a Alemanha. Muito interessante. isso. Agora me conta, você Em só ficou na Salzburgo, Manchete? eu passei 15 anos na Manchete. Eu saí da Manchete em 98, quando fechou as portas, né? E meu amigo Guto Benevides me chamou e disse assim, olha, cara, a Manchete vai ser vendida, então você vamos ter que dispensar uma boa parte e você vai querer sair ou você vai continuar aqui com a outra TV que vai vir aí. Aí ele foi e me orientou, naquela época, disse que era melhor eu pedir para sair. Aí eles iam dar, como se tivesse me demitido. Aí eu aceitei. Então eu aceitei e fui para SBT, né? Daqui de Fortaleza. Aí você chega no SBT com a bagagem, né? Já chega com. Eu já tinha recebido o convite para ir para a SBT na época que foi inaugurado, né? Inaugurar a TV. E naquela época levaram cinegrafista, levaram operador, iluminador, repórter, levaram um monte de gente de lá da Manchete. Mas, cara, eu amava muito aquela empresa, mas eu não quis ir, não vou ficar aqui. E eu não saí da Manchete, entendeu? Eu não Eu, conheço ninguém que trabalhou na Manchete que tem qualquer problema em relação à empresa em si. O SBT em Fortaleza é TV Jangadeiro, né? isso, jogador, TV Jangadeiro. entendeu? Aí eu fui, passei, aí entrei em 98, aí fiquei lá, passei, no total, eu entrei, depois saí, voltei de novo. Passei 10 anos. Lá também passei por muitas coisas boas, viajei muito e conheci também muitos locais belíssimos, lindos, né? Os Lençóis Maranhenses, lá no Maranhão. Eu fui por 4 anos seguidos, eu fui fazer o Rally da Troller, né? Eu fui de 2000 a 2004. E engraçado, a nossa profissão é boa demais. Eu, eu, eu sempre fui um cara. Eu nunca gostei de passar por cima de ninguém. Eu conquistei. As minhas vitórias foi através do meu suor, da minha vontade de vencer, entendeu? E um certo dia eu fazia Lençóis Maranhenses e o meu chefe foi e me tirou, né, 2002, hoje. Aí ele foi e me tirou. Foi 2002, foi 2003. Ele me tirou, né? Disse que era o outro cinegrafista. Tudo bem. Ó, só que tu vai viajar, tu vai lá para Nova Jaguaribara, era a nova cidade que o Ceará estava fazendo. O rio Açu de Castanhão ia derrubar a cidade, né? Ia cobrir a cidade. Então o governo fez outra cidade. Então ele mandou, naquela época, eu ir para Nova Jaguaribara. Eu ia passar lá 2 dias. E aí quando eu tô lá de noite, aí o telefone toca. Ricardo, é o Lula, né, que é o meu diretor de programação. Pô, cara, quem foi que mandou tu viajar? Não sei o que e tal. Tu sabe que amanhã você ia para Nacional Maranhense? Mas, cara, eu tenho um chefe. O meu chefe, ele sabia que eu ia. Se ele mandou vir para cá, a culpa é dele. Não é minha, não. Só porque aí eles fizeram, mandaram um avião me buscar, lá nessa cidade. Mandaram me buscar.
o responsável pela, pela, pelo projeto, né, dos Nacionalenses, ficou lá na TV me esperando. O pessoal tinha já todos os carros tinha de cegonha, né? Os outros de carro, de tudo. E ele ficou me esperando, mandou o avião me buscar lá em Jaguaribara e levar outro cinegrafista para ficar lá e eu vou para cá. Aí quando eu cheguei aqui, aí meu chefe veio falar comigo, né? O meu diretor. Pô, cara, o cara ficou pé da vida aqui, a gente não pode fazer coisa com esse cara, não, que ele é do governo, não sei o que, não sei o que. Cara, pô, se vocês mandaram eu ir, eu vou dizer que não. Aí eu fui. Aí tá aí. Aí tá te esperando para levar. Aí tava lá, me esperando, eu acredito. Aí o cara foi e disse assim, agora vamos embora. Aí eu peguei minhas coisas, aí passei em casa, né, para pegar meus roupas, porque eu não tinha levado nada. Aí peguei tudo embora com ele. Aí eu cheguei lá em Parnaíba, no Piauí, eles estavam lá esperando a gente. O papel do repórter cinematográfico eu acho de fundamental importância na concepção e na execução de uma matéria jornalística, até porque cabe ao repórter cinematográfico a captação das imagens e, juntamente com o repórter, a elaboração de uma matéria jornalística que seja exibida na televisão ou hoje também nas redes sociais. E o papel do repórter cinematográfico exige realmente uma sensibilidade por parte do profissional para que ele possa retratar aquele acontecimento jornalístico, para que essa matéria chegue, essa informação chegue de forma com muita fidelidade para o telespectador ou para o internauta. O Ricardo Ventura foi meu colega de trabalho na Praça de Fortaleza, da Rede Manchete, que depois se transformou em Rede TV, e tivemos a oportunidade de trabalhar pelo menos 4 anos juntos. O Ricardo sempre se destacou por ser um profissional aguerrido, aquele que vai realmente para o embate quando necessário. Fizemos grandes matérias com repercussão nacional. E o Ricardo era daquele repórter cinematográfico destemido, não importava se era uma greve de trabalhadores que tivesse algum tipo de conflito com as forças de segurança, o Ricardo estava lá no meio para captar a melhor imagem. Então foi um cara muito importante no início da minha carreira jornalística. Sou muito agradecido pelos trabalhos que executamos juntos. Parabéns ao Ricardo, parabéns a todos os repórteres cinematográficos. Você foi herdeiro de alguém. A gente já falou do seu professor lá no começo, mas durante toda a sua trajetória, não é? Quem que você deixa ou quem que você produziu como herdeiro de profissão? Você passou a sua profissão para alguém? Essa pessoa continua trabalhando? Como você se sente tendo formado mais um na profissão ou quantos mais você formou? Rapaz, eu me sinto feliz, porque tem vários que ainda estão na ativa que eu ensinei, entendeu? Ensinei e dei a chance para ele pegar. Porque naquela época o pessoal tinha medo, sei lá, não se garantia, né? E não dava cama para os assistentes, os auxiliares pegarem, não pegava não. E eu nunca tive isso comigo, porque eu aprendi e teve alguém que me deu a chance, entendeu? Hoje eu nunca esqueço, sempre que eu falo com alguém, eu digo o nome dele, Humberto Simão. Foram os dois caras, Humberto Simão e Fred Marques. Foram dois caras que eu aprendi, que me ensinaram, e até hoje, eu ainda ensino para alguém que chega para me pedir, para me ensinar e tal, entendeu? E eu deixo, sabe quem? Inclusive daqui do nosso grupo, tem um Sávio, o Sávio Leite é um deles, aprendeu comigo e hoje está nativo. O CEP, César CEP, também está no grupo, né? Esse aí saía comigo, é meu assistente, aprendeu, dei a cama para ele fazer os trabalhos, saia comigo, eu deixava ele fazer as matérias e dizia para ele como é que era, que negócio todo, entendeu? E tem vários que tá por aí na TV, tem
na TV Assembleia tem mais dois, tem o Moisés, tem o vai fugir o nome dele aqui, mas tem mais dois lá na TV Assembleia. Na TVC tem vários, entendeu? E hoje são cinegrafistas que na época também aprenderam comigo, entendeu? Na Jangadeiro tem. Na Jangadeiro hoje ainda tem ainda o Joãozinho, né? Que inclusive era do grupo também que saiu, continua lá, então que aprenderam comigo. Foi ele, então ele mesmo conta essa história. Ele disse: eu sou cinegrafista hoje porque o Ricardo deu a nota para o Lousado, que era o diretor na época, né, de programação, deu a nota 10 para ele. Aí o Lousado chegou para o Ricardo e disse: olha, então ele tá bom, pode botar um na rua. Pois se ele for, ele vai. Se você se ele melar, você vai dançar. Aí ele, tá bom, Mas, pode botar ele. mas Aí ele que bom foi, entendeu? que bom que E você deu teve vários. frutos, né? Você É, recebeu, você recebeu a profissão de alguém e você também contribuiu para que com que a profissão continuasse nas mãos de outras pessoas. E você continua na profissão até hoje. Tem algum lugar que você gostaria de ter ido e não foi? Alguém que você gostaria de ter entrevistado e não entrevistou? E me fala, tem alguém que você gostou muito de entrevistar, de ter tido a oportunidade de ter filmado essa pessoa para o jornalismo? eu filmei muitas pessoas, né? Artistas, cantores, artistas, atores, atrizes, né? Mas a única pessoa que eu já gravei com o Roberto Carlos, mas a única pessoa que eu queria ter gravado, não gravei e não vou poder mais gravar mais nunca, porque já se foi, era o Pelé e o Ayrton Senna, entendeu? São os dois que eu tinha vontade e eu não consegui, entendeu? Mas os outros, graças a Deus, eu consegui. Gravei com o Roberto Carlos, gravei com vários cantores, Ivete Sangalo, gente finíssima, já gravei com ela. Já passei o dia gravando com a Ivete Sangalo, já. Outro cara que é altamente educado, um cara 100% que eu tiro o chapéu para aquele cara, é o Djavan, entendeu? Cara, show de bola, Djavan. É muito bom ter pessoas assim que a gente conseguiu, que eu consegui gravar e até hoje fica na memória, né? E tem algum E lugar que você queria ter ido e não foi? o lugar que eu gostaria de ter conhecido era Portugal. Sempre gostei de Portugal porque meu avô era de lá, de aventura, né? E eu tinha vontade, sempre gostei de conhecer Portugal. Mas um dia eu ainda vou lá, se Deus quiser. O tempo que eu trabalhei com o Ricardo foi um tempo muito gostoso. Um tempo que a gente aprendeu demais, a gente conviveu, né? Foi um tempo bem longo que a gente conviveu junto. Então a gente aprendeu bastante, a gente, né, sorriu muito, a gente chorou de alegria e de tristeza, né, Ricardo? Tanta coisa que acontecia naquele nosso tempo quando a gente estava trabalhando junto. Então a gente desenvolveu uma grande sintonia, era como se ele fosse assim meu irmão. O Ricardo, ele não é só um amigo hoje que eu tenho, ele é um irmão que a vida me deu. Ele me protegia, teve uma vez que ele agarrou um cara pelo pescoço para me proteger no episódio lá de uma reportagem que a gente estava fazendo durante o carnaval, não esqueço nunca disso. O Ricardo, ele era um cara que a gente tinha essa sintonia assim total, a gente parece que adivinhava o pensamento um do outro, a gente tinha uma vibe assim muito boa, né? A gente às vezes ia lendo a pauta, né, no carro, no percurso ali para fazer a reportagem, e aí a gente planejava, ah, vamos fazer isso, aquilo outro, já ia pensando. Só que, né, quem é da reportagem da rua sabe que nem sempre, quando você chega lá na realidade, é daquele jeito. A gente chegava, às vezes era tudo assim diferente, a gente tinha que reinventar, redesenhar ali aquela história, recriar aquela pauta. E a gente conseguia fazer isso nessa sintonia muito boa, né? Que eu pensava às vezes, ah, eu vou precisar de tal imagem. Quando eu chegava para dizer para ele, o Ricardo, ah, eu já peguei, e ele vinha me trazer ideia também, ah, quem sabe faz dessa outra forma, e era uma forma que eu não tinha pensado por aquele modo, e ele me trazia essa ideia, então a gente
trocava muito, tinha essa sintonia muito boa. Era muito bacana isso com ele, porque ele não era o cara de ir lá fazer imagem, voltar e ir embora. Não, não, ele se envolvia mesmo, ele participava, ele estava se importando com o resultado que o público iria receber ali de informação. Isso era muito bacana, muito legal. Então, o Ricardo, ele é esse cara tremendo, extremo, sabe? Um profissional maravilhoso. Eu só lembro da cara dele sorrindo. Eu sou suspeita para falar sobre o Ricardo, tá? Porque eu gosto demais dele, tá? Então, Ricardo, um beijo para você, muita felicidade e você foi um presente na minha vida. Que mensagem você deixa para quem está vendo a gente aqui, né, para os estudantes de jornalismo, para os repórteres cinematográficos do Brasil, para as pessoas que querem conhecer a profissão e não sabem nem por onde começar, né? E faça as suas considerações finais. Antes de terminar, eu queria te agradecer pelo tempo, tá certo? O fuso horário é ingrato com a gente. Eu tô na Flórida, nos Estados Unidos, e são 3 horas de diferença. Então estamos gravando aqui às 8h40 da noite, horário de Panama City Beach, na Flórida. Enquanto isso, são 11h40 da noite, lá onde está o Ricardo. Dá para ver que ele tá cansado já. Mas eu prometo, a gente tá Mas, terminando. Deixa a sua mensagem para mas os estudantes de jornalismo e quem você gostaria de ver aqui, quem é um colega que você gostaria de ver aqui, você manda o contato, eu entro em contato com a pessoa e faço o convite para estar aqui no Lentes Abertas, um espaço dedicado para os repórteres cinematográficos do Brasil, para que venham aqui contar suas histórias, assim como você contou para a gente aqui. sobre a Copa do Mundo, né? Do futebol. Entendeu? Eu fazia, né? Que depois que eu fui para uniforme, eu fui mais fazer o caso do horário. Mas eu fazia Campeonato Brasileiro, fazia Copa Brasil, tudo isso aí para Interface, que é uma produtora que fazia para Sport TV, Premiere, entendeu? Fox, TNT, a gente fazia tudo isso aí para eles. Na Copa do Mundo, aí teve o quebra-quebra aqui, e naquela época foi pauleira. Foi coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu fui pro meio da rua filmar os caras tocando fogo em carro de jornalismo, quebrando tudo, e eu no meio dos caras, filmando tudo. Entendeu? Foi marcante essa Copa do Mundo aí, viu? Foi em 2014, eu acho. E era isso que eu queria deixar registrado também, sobre futebol. Mas, e a minha maior alegria no futebol foi quando eu fiz a entrevista com o Zico e ele me deu a camisa do Flamengo. Agora, Como é que é a história, rapaz? Você fez o quê? né, o jogo do Flamengo veio jogar aqui no Ceará e eu fiz entrevista com o Zico. Aí no dia do jogo, aí no outro dia, nós fomos na casa de praia onde ele estava com o Fagner, Raimundo Fagner, o cantor. E nós fizemos entrevista lá, ele foi me deu a camisa dele autografada. Uau, que Aí, privilégio, hein? aí, a partir, aí a partir daquele dia eu comecei a torcer Flamengo, mas meu time mesmo no coração é o Ceará. Meu time no coração é ABC, né? ABC, De o time do Natal, Sérgio Alves. mas o Flamengo é minha paixão. É, é isso. Sim, agora vamos lá, né? No final. E, desculpa, mas dá para me repetir aí a pergunta que eu misturei tudo aqui agora. Não, nas considerações finais eu queria que você falasse sobre o podcast, né? Sobre o Lentes Abertas, que é um lugar dedicado para os repórteres cinematográficos terem lugar de fala e trazer aqui suas vivências, suas experiências profissionais. Fala para o É, pessoal que está em casa, para os estudantes de jornalismo, não é? Para quem tem algum interesse na nossa profissão, não é? São muitas pessoas, não é? E, e me fala se você tem algum amigo, algum colega que você gostaria de vir aqui contando as histórias, né, que ele também passou durante a carreira. certo. Esse espaço aqui no podcast que você está colocando é muito importante para a gente, profissionais da área,
entendeu? De repórter cinematográfico, porque nós fazemos um trabalho belíssimo, mas não somos reconhecidos, entendeu? Não somos. Eu já briguei muitas vezes aqui, eu sou tido com polêmica aqui no Ceará. Eu briguei porque eu fui atrás do deles darem mais vezes pra gente, entendeu? Antigamente aqui, as matérias, o repórter cinematográfico não ganhava prêmio, só quem ganhava era o repórter. Aí um certo dia eu cheguei pro presidente do CBL na época, aí falei para ele, Pedro, por que que o repórter cinematográfico, a matéria ganha o prêmio em primeiro lugar, o repórter ganha o prêmio e o cinegrafista não ganha? Porque a matéria só ganhou porque tem as imagens. Sem as imagens não tinha a matéria. Aí ele, rapaz, eu não sabia da história não. Olha, esse ano não dá mais não, porque já encerrou, mas do próximo ano em diante, o repórter cinematográfico vai ganhar a premiação também. E assim foi feito. Até hoje eles ganham a premiação, entendeu? Então é isso, é porque não dão credibilidade para o repórter cinematográfico, né? Não reconhece, entendeu? O esforço, o perigo que nós passamos. Nossa vida de trabalhar em TV, repórter cinematográfico, é como se fosse um policial. Vai para a rua, não sabe se volta, porque é assim. Nós trabalhamos com todo tipo de pessoas, né? E você está ali no meio do tiroteio, depois aqui você está no meio de outra confusão ali e tal. E assim vai levando. E você não sabe se volta para cá. Entendeu? As pessoas deveriam ver isso. Não tem local, não tem ninguém, certo? Que veja isso. Que faça o que você está fazendo aqui para divulgar nosso trabalho, entendeu? Nosso trabalho para ser reconhecido, entendeu? O repórter cinematográfico. E para você ser um repórter cinematográfico, você tem que gostar da profissão, tem que gostar do que faz, entendeu? Tem que estar no sangue, tem que amar mesmo aquilo. Porque muita gente hoje em dia vai mais pelo status de pegar uma câmera, botar no ombro e ficar se mostrando por aí, entendeu? Dizer que é cinegrafista. É um apertador de botão, entendeu? Para ser repórter cinematográfico mesmo, você precisa de muitas coisas para você chegar lá. Entendeu? Uma delas é a acessibilidade, entendeu? Você ter o seu olho clínico, entendeu? E amar no que faz, fazer com gosto, com vontade, nada de preguiça. Tá? E eu tenho uns amigos aí, agora no momento eu não posso falar o nome dele, que não sei se eles vão aceitar, mas eu te Manda para mim. prometo que logo eu mando para ti o nome de algum deles lá e você conversa com ele. Tá bom? Manda para mim que eu vou ter o prazer de conversar com eles e explicar o que é isso aqui. Isso aqui foi criado, foi uma ideia, tá? Para que as pessoas entendam a profissão. Tem gente que quer entender o cirurgião, tem gente que quer entender o dentista, tem gente que quer entender o piloto de avião, não é? E É, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua vez, a sua profissão, tem podcast para todo mundo, mas eu senti falta que a nossa categoria não tinha esse lugar de fala. Em alguns estados, eu acho que São Paulo, tem um podcast que é feito, mas é só dentro do sindicato. Então, faltava isso, faltava o Brasil começar a se entender como repórter cinematográfico. Você disse uma frase, você tem que ter paixão, porque se você não tiver paixão fazendo jornalismo, você é um apertador de botão. Isso foi dito por um grande nome do jornalismo brasileiro, Daniel Andrade. Ele disse a mesma coisa. Se não tiver paixão, se não tiver amor, se não tiver dedicação, se não tiver o olho clínico, você é apenas um apertador de botão. E ele teve uma homenagem para ele no dia que ele veio aqui falar com a gente. E o repórter Tino Marcos, um dos, um dos ícones do jornalismo esportivo do Brasil, o Tino Marcos chama o Daniel Andrade, que foi seu repórter cinematográfico, de professor. Então, a nossa profissão nos leva a lugares inimagináveis,
tá? Me levou você, levou o Daniel, tá? Levou o Daniel a 10 Copas do Mundo. Não é todo mundo. Não é um médico, não é um piloto de avião, não é todo advogado que mesmo com todo o dinheiro que tenha consegue ir a 10 Copas do Mundo. E um repórter cinematográfico, quando ele é bom no que faz, ele consegue. Então eu fico esperando aqui o nome do colega que você quer ver aqui, do colega que você admira e quer ver aqui com a gente no Lentes Abertas. Certo. Eu te agradeço, tá, pelo espaço, beleza? E desejo muito sucesso nessa sua caminhada, viu? E se precisar de mim para alguma coisa, pode contar comigo. Estarei sempre por aqui. Tá joia. Eu lhe digo mesmo, meu amigo. Então, pessoal, nós tivemos aqui com Ricardo Ventura, jornalista, repórter cinematográfico, que iniciou sua carreira na TV Manchete, em Fortaleza, e ainda está na ativa. Espero que continue por muito tempo. Obrigado pelo tempo de vocês aqui com a gente e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E aí, gostaram? Esse programa foi feito com muito carinho para você, repórter cinematográfico, estudante de jornalismo, que querem saber um pouco mais da nossa profissão.